Galera, seguinte, primeira coisa, né? O que é que a gente precisa entender na geometria analítica? A geometria analítica, ela basicamente lidar com cálculos no plano cartesiano. Geralmente vai ser um plano cartesiano que tem dois eixos, o eixo Y, que a gente chama eixo da ordenada, e um eixo X, que a gente chama de eixo da abscissa. Então, vai ser muito comum a gente ver, ele cortou o eixo da abscissa, ele cortou o eixo da ordenada. Bacana. E quando a gente percebe, a gente tem dois pontos aqui. O ponto A, que tem a coordenada XA, YA, e o ponto B, que tem a coordenada XB, YB. Se você perceber, nós temos aqui uma distância, e essa distância é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, se eu quisesse tirar Pitágoras, eu poderia dizer assim, ó, d ao quadrado é igual a yb menos ya ao quadrado, que é o ΔY, mais xb menos xa ao quadrado, que é o ΔX. E aí a distância entre dois pontos fica basicamente assim, raiz quadrada de yb menos ya ao quadrado, mais xb menos xa ao quadrado. É daí que surge, então, justamente aquela fórmula bem conhecida do distância de dois pontos é raiz quadrada de ya menos yb ao quadrado, xb menos xa ao quadrado. Tudo bem aí? Até eu acho que não tem nenhuma dúvida. Bacana. Fala, Thay, tudo bom? Boa noite, velho. Seja bem-vindo. O que acontece também? Às vezes a gente tem três pontos, e aí três pontos, se eles não estiverem alinhados, digamos que eu tenho um ponto A, um ponto B e um ponto C. Se eles não estiverem alinhados, o que é que acontece? A gente consegue formar um triângulo com esses três pontos. E a área desse triângulo, a gente não precisa calcular daquela forma tradicional, né? Base vezes altura sobre 2. A gente pode calcular através de determinante. E esse determinante ele envolve as coordenadas dos pontos. Também tem um ponto 1, tem um ponto 2, tem um ponto 3. E na terceira coluna, a gente bota valores de 1. Aí ele calcula esse determinante e diz que a área desse quadrado, que representa por S, é um meio do módulo do determinante. Por que do módulo? Porque, às vezes, o determinante pode dar negativo. E aí, ele dando negativo, é impossível que uma área tenha um valor absoluto negativo. Então, a gente coloca o módulo aqui para ajeitar isso. E, às vezes, quando A, B e C estão alinhados, o que é que vai acontecer? Se eles estão alinhados, pessoal, vocês acham que vai ter alguma área ou não? Digamos que A, B e C eles estejam alinhados. Quando a gente une os três pontos, forma uma reta, não uma área. E aí a gente diz que o determinante é igual a zero. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes ele fala assim, qual é a condição para que os três pontos estejam alinhados, que o determinante desses pontos seja igual a zero? E, consequentemente, se o determinante não for igual a zero, eles vão formar uma área, e o cálculo dessa área é um meio do módulo do determinante. Alguma dúvida até aí ou está tudo certo? Tipo assim, às vezes ele pode te dar, calcule a área do triângulo que tem as coordenadas A, 1 e 2, B, 3 e 4, e C, 5 e 6. Então, o que é que eu faço? Venho aqui e digo assim, ó, o determinante é, quem é a coordenada de A? X igual a 1, Y igual a 2, e aqui fica 1. Quem é a coordenada de B? X igual a 3, Y igual a 4, aqui fica 1. Quem é C? X igual a 5, Y igual a 6, aqui é 1. Eu faço a regra de Sarri, né? Repito as duas primeiras colunas, e aí faço o cálculo do determinante. Esse determinante vai dar um valor, digamos que deu 30. Então, a área é um meio do módulo de 30. O módulo de 30 é 30, né? E 30 sobre 2 vai dar 15. Então, basicamente é isso que a gente tem que entender bem para ficar mais simples e mais prático. Tudo bem até agora? Digam aí se vocês estão com dificuldade, tá? Tá tudo certo até aí?
Beleza. Legal. Ok. Aí, qual é a equação fundamental de uma reta, né? A gente pode definir uma reta por dois modos, tá? Por dois modos. O primeiro é se a gente sabe a inclinação da reta e sabe um ponto que ela, por um ponto que ela passa. E o segundo é quando a gente tem dois pontos e ela passa por esses dois pontos. Então, são essas duas formas de fazer a equação fundamental de uma reta, tá certo? A equação fundamental de uma reta, ela sempre vai girar nesse quesito aqui. Y menos y0 é igual a m, x menos x0. E se você perceber, isso nada mais é que a taxa de variação. A inclinação da reta não é ΔY sobre ΔX. Então, se eu faço que ΔY é y menos y0 e x é x menos x0, o que é que vai acontecer? Quando a gente fizer meios pelos extremos, vai dar a equação fundamental da reta. Tá certo? Tudo bem, né? Beleza. Aí, a inclinação da reta, se a gente souber, e o ponto, que é justamente esse ponto que tem as coordenadas x0 e y0. Tá certo? Ou, se a gente souber os dois pontos, fica mais fácil, você acha logo a taxa de variação. Então, esses são os dois modos que a gente pode achar a equação fundamental da reta. A primeira é quando a gente tem a reta, né? A gente usa aquela fórmula, ΔY sobre ΔX, e faz meios pelos extremos. E aí fica com essa linda fórmula aqui que a gente vai utilizar bastante, certo? E a segunda é quando a gente tem dois pontos distintos e a reta passa por esses dois pontos. Faz novamente a inclinação da reta e depois usa um dos pontos para achar a equação fundamental. Então, no final das contas, tudo é farinha do mesmo saco. A única coisa é, se você tiver a inclinação da reta, fica mais fácil para fazer. Se você tiver os dois pontos, você tem que achar a inclinação da reta e depois substituir um dos pontos na equação fundamental, tá certo? Pode parecer um pouco confuso agora, mas a gente vai fazer algumas questões e vai ficar mais fácil para vocês entenderem isso. Ok. E a forma reduzida é a forma que a gente sempre está habituado a calcular. Y é igual a mx mais n. Eu não sei se vocês lembram, mas a forma em si é assim, né? Y é igual a x mais b. Só que como a gente usa muito os pontos A e B, para não confundir com A e B na inclinação da reta, o que é que acontece? O valor da inclinação é o m, no caso aqui é o A, e o valor do coeficiente linear, o ponto onde a reta corta, o eixo y, é o valor de n, que tradicionalmente a gente chama de b, tá certo? Mas é a mesma coisa, a mesma aplicação. Beleza, vamos lá. E aí o que acontece? Às vezes vai aparecer nas questões assim, ó, 3x menos 4y mais 8 igual a zero. E aí você vai falar, pô, Salim, isso é que tipo de equação? Quando está tudo de um lado só da equação, a gente chama de equação geral da reta. Equação geral. E quando a gente isola o y, se torna a equação reduzida da reta. Então a gente vai passar esse menos 4y para cá, vai ficar assim, 4y igual a 3x mais 8. E y é igual a 3x sobre 4 mais 8 sobre 4. E aí, essa aqui é o que a gente chama de equação reduzida da reta. Perceba que elas representam a mesma reta, só que são escritas de forma diferente. Uma é quando o y está isolado, que é a equação reduzida da reta, e a outra, quando todos os valores estão de um lado só da equação, é a equação geral da reta, tá certo? Legal. Beleza. E perceba que o ponto onde a reta corta o eixo y é o valor de n, tá? Para deixar bem claro isso aí para vocês. Bom, como é que a gente sabe a posição de duas retas, né? Será que essas duas retas, se ele me der a equação, eu sei se essas duas retas elas são paralelas, elas são concorrentes? Como é que a gente pode saber isso? É bem simples. As retas elas podem ser paralelas e distintas. O que acontece? Não tem nenhum ponto em comum. A interseção das duas retas é o vazio. Basicamente, as retas são assim. E elas podem ser coincidentes. É como se tivesse uma reta em cima da outra. E aí ela tem todos os pontos em comum. E elas podem ser concorrentes. Quando elas são concorrentes, elas se cruzam em um determinado ponto. E aí a interseção dessas duas retas é justamente um ponto que eles chamam de ponto P. Tá certo? Bacana. Então, nós chamamos de coeficiente angular esse valor de n aqui. E de coeficiente linear o valor de n. Do mesmo jeito que a gente fazia na função do primeiro grau. Só que ao invés de chamar de a e b, a gente chama de n, tá certo?
E aí esse valor de m ele vai ser muito importante para a gente identificar se a equação, se a reta ela é paralela ou ela é concorrente, tá certo? Então vamos aos gráficos. Percebo que essas duas retas elas não têm nenhum ponto em comum, mas também elas nunca se tocam. Elas são paralelas. Então nós dizemos que o coeficiente angular delas é igual, o coeficiente de R é igual ao coeficiente de S, e perceba que elas cortam o eixo Y em valores diferentes. A gente diz que o coeficiente linear de R é diferente do coeficiente linear de S, tá certo? Mas elas são paralelas mesmo assim. Às vezes elas podem ser paralelas e coincidentes, que é justamente esse caso aqui. O que é que acontece? Os coeficientes angulares são iguais, e além disso, os coeficientes lineares também são iguais. O que são coeficientes lineares? São os valores onde a reta corta o eixo Y, tá certo? Então é bem importante você entender isso. E aí existe o caso também mais tradicional, que é quando as retas se encontram em um determinado ponto. Então a gente diz que o coeficiente angular delas é diferente, e aí, consequentemente, elas têm um ponto em comum. Ok, para a gente achar o ponto em comum, a gente iguala os valores de y. E aí vai achar um valor de x e depois pode achar um valor de y, tá certo? Então aqui é xp e yp. Bacana. E a última é que, além de elas serem concorrentes, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, a gente diz que os coeficientes angulares, o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Isso aqui a gente vai utilizar bastante nas formas e nas questões de geometria analítica, tá certo? A gente vai ver como isso pode ser cobrado nas provas dos vestibulares, ok? E aí, até agora, tudo bem? Estão conseguindo entender bem o que é coeficiente linear e o que é coeficiente angular? Coeficiente linear é o ponto onde a reta corta o eixo y. E o coeficiente angular é justamente a inclinação da reta. Tudo bem? Legal. Vamos lá. Aqui, ó, nesse slide, é justamente o que eu já falei, o teorema de retas perpendiculares, né? Se duas retas são perpendiculares entre si, o produto entre elas tem que dar quanto? Menos um. Muito legal. Tem que dar menos um. Certo? Bacana. E aí, a gente já vem para mais uma, que é a famosa distância de um ponto a uma reta. O que é que isso quer dizer, né? Para a gente deixar o menor valor possível entre uma reta e um ponto, esse segmento ele tem que formar um ângulo de 90 graus, certo? E aí o que acontece? Se a gente souber a equação geral dessa reta, que a gente vai dizer que é ax mais by mais c igual a zero, e souber esse ponto, a gente vai chamar de x0 e y0, nós conseguimos achar essa distância. Então a gente diz assim, a distância de um ponto P uma reta R é dado por módulo de ax0 mais by0 mais c sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, só para deixar claro, o valor de a e b são justamente os coeficientes que acompanham x e y, respectivamente. Tá? E x0 e y0 é a coordenada do ponto P. Tá? Então, geralmente, ele vai te dar uma equação geral da reta, tipo assim, ó, 3x mais 4y menos 8 igual a zero. E ele vai te dar um ponto P, que é um ponto menos 3 e 5, por exemplo. Então, para saber a distância desse ponto P até essa reta R, o que é que você tem que fazer? Você tem que botar na fórmula. A distância do ponto P até a reta R é igual a equação geral dessa reta, 3. Aí no lugar de x você bota o ponto P, menos 3, mais 4 vezes 5, menos 8, sobre a raiz quadrada de... Quem é o valor de A? O valor de A é o que acompanha x, é 3. 3 ao quadrado, mais o valor de B, quem acompanha y, 4. Aí vai ficar menos 9 com menos 8 dá menos 17, mais 20 vai ficar módulo de 3 sobre a raiz de 25. O módulo de 3 é 3 e a raiz de 25 é 5. Então fica 3 sobre 5, que dá 0,6. Entenderam então como é que vocês têm que aplicar a equação geral da reta junto com a coordenada do ponto para achar justamente essa distância entre o ponto e uma reta.
Pô, Salim, a gente vai utilizar muito isso? Vai, principalmente quando você quiser saber se uma reta ela é tangente a uma circunferência, se ela é secante a uma circunferência, se ela é exterior a uma circunferência. Tá certo? Alguma dúvida até agora? Pô, Salim, eu quero ver como isso é cobrado no Enem, por exemplo, ou no SSA 3. A gente vai ver agora. Tá rápido, vocês estão conseguindo acompanhar bem. Não se aperreiem, vou revisar bastante esse assunto. E aí, gente, tá tudo ok? Meu Deus. Tá, beleza. Tudo bem. Aqui já está a fórmula. E aí, depois a gente já viu distância entre dois pontos e distância de um ponto a uma reta. Agora a gente vai ver a equação reduzida da circunferência. Assim como tem uma equação reduzida da reta, tem uma equação reduzida da circunferência e tem uma equação geral da circunferência. Então, a equação reduzida é quando o R está isolado. E a equação geral é quando tudo está para um lado só da equação. Então, percebam que, vamos entender os elementos da nossa circunferência. A circunferência ela tem como centro, e o centro dela é x igual a A e y igual a B, e o raio da circunferência é o R. Então, perceba que, dentro desse parêntese, o que vai variar é o valor de A e o valor de B, e o raio da circunferência. X e Y eles sempre são fixos, tá certo? Fixos, que eu digo, eles sempre vão aparecer nessa forma na equação reduzida da circunferência. A equação geral é quando a gente destrincha e faz o produto notável disso. Por exemplo, x menos a ao quadrado é x ao quadrado, menos 2xa, mais a ao quadrado, né? Mais y ao quadrado, menos 2yb, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a zero. Então, isso é o que a gente chama de equação geral da circunferência, certo? Muita gente prefere fazer a equação geral da circunferência para comparar com a equação que ele dá no problema e ver, é, como eu posso falar? Vocês acham mais fácil comparar essa equação geral com a equação que ele dá no problema, que geralmente ele vai dar assim, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y menos 9 igual a zero. Então, vocês gostam de comparar essa equação aqui com essa equação para achar o valor de A, o B e o de R, não é isso? Geralmente, quando eu pergunto para o pessoal gosta mais de fazer assim. Não gosta muito de completar quadrado, que é uma outra coisa que a gente vai... Eu já ensinei aqui, mas a gente vai revisar, tá certo? Beleza. Calma, a gente vai fazer as questões. Só estou dando uma relembrada aqui, uma oxigenada, para que fique mais fácil para vocês, tá certo? E aí aqui eu já tinha explicado, né? A gente pode resolver esses produtos notáveis e passar tudo para um lado só para dar a equação geral da circunferência, ou a equação normal da circunferência. Posição relativa entre uma reta e uma circunferência. É o que eu tinha dito, né? Você pode usar aquela distância de uma reta até um ponto, e esse ponto, no caso, vai ser o centro da circunferência, para saber se essa reta ela é tangente, ela é secante ou ela é exterior à circunferência. Como é que a gente vai saber se ela é um dos três? Quando a gente faz a distância desse ponto até o centro da circunferência, se essa distância for igual ao raio, quer dizer que ela é tangente. Tangente que ela só corta uma única vez a sua circunferência. Se a distância for menor que o raio, o que está acontecendo? Perceba que ela corta duas vezes a sua circunferência e por isso a gente chama de secante. E quando ela não corta nenhuma vez a sua circunferência, a gente diz que ela é exterior, porque a distância do centro até a reta é maior do que o raio. Perceba que essa distância aqui, lesão, é maior do que o raio Rzinho. E aí ela é exterior à circunferência. Ah, Salim, você faz justamente por aquela fórmula? Exatamente, por aquela fórmula. A distância de P até R é igual a o módulo de AX0 mais BY0 mais C
sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A equação da reta vai ser essa, né? AX mais BY mais C igual a zero. E C é justamente o ponto x0, y0, que a gente utilizou aqui. Tá tudo bem até aí? Tudo certo, né? Beleza. Então a gente já viu distância entre pontos, já vimos distância entre uma reta e uma circunferência, e agora a gente vai ver também a análise se para entender se um ponto se um ponto qualquer no plano cartesiano ele está sobre a circunferência, ele está fora da circunferência ou ele está dentro da circunferência. Bom, se a gente comparou a distância de uma reta até o centro da circunferência pela distância de um ponto a uma reta, para comparar dois pontos, a gente faz a distância entre dois pontos. E aí vê como vai ficar simples, né? Se a distância entre os dois pontos for igual ao raio, quer dizer que o ponto P ele pertence à circunferência. Se a distância for menor do que o raio, quer dizer que o ponto P ele está dentro da circunferência, tá vendo? A distância entre os dois pontos, que é essa aqui, ela é menor que o raio, que é esse aqui. Então, como a distância de P até C é menor que o raio, esse ponto está dentro da circunferência. E se a distância do ponto P até o ponto C for maior que o raio, quer dizer que ele está exterior à circunferência. É tudo muito intuitivo. Eu só estou explicando para vocês que quando a gente quer analisar dois pontos, a gente faz a distância entre dois pontos. Se a gente quer analisar a reta, se ela é secante, tangente ou exterior à circunferência, a gente faz a análise da reta com o centro da circunferência. Então, na circunferência, tudo gira em torno do centro. Então, você pode fazer a distância do centro até uma reta ou a distância do centro até um ponto, tá certo? Para ficar mais simples a resolução das questões. E, por fim, a gente faz a classificação das circunferências, né? Quando a gente tem duas circunferências em si, elas podem ser tangentes, elas podem ser tangente exterior, tangente interior, então a gente vai ver tudo isso. Olha as condições aí. Primeiro caso, quando as retas são tangentes exteriormente. Ô, Salim, demonstra aí pra gente como elas são tangentes exteriormente. Tem uma retazinha com raio R1 e tem uma retazinha com raio R2. Quando eu pego a distância do centro C1 até o centro C2, dá a soma dos raios. Então quer dizer que elas são tangentes exteriormente. Quando é que elas são tangentes interiormente? Quando uma maior engloba uma menor. Então daqui para cá é o R1 e daqui para cá é o R2. E a distância entre os dois centros é justamente a diferença entre os raios, tangentes interiormente. E aí existem aqueles casos particulares, né? Por exemplo, às vezes elas são secantes, então elas estão entre esses dois casos. A distância entre os centros é maior do que a diferença, mas é menor que a soma. Existe o caso que elas são exteriores. Basicamente, elas estão isoladas, né? Tem um ponto comum. Certo? Secantes é tipo assim. E existe o quinto caso, que é o caso especial, quando a distância entre os centros é igual a zero. É como se tivessem duas circunferências com o mesmo centro. Certo? Aqui é R1 e aqui é R2. Bom, é muito assunto, né? Eu estou dando uma pincelada aqui para que vocês entendam melhor. E agora a gente vai fazer as questões. Eu não vou fazer na ordem certa aí, porque eu quero pegar mais com vocês as partes do Enem e as partes do SSA3, tá certo? Então vamos fazer logo a primeira questão, que é uma questão bem interessante do Enem 2011. Como é que vocês querem? Vocês querem tentar fazer primeiro e eu faço depois, ou vocês já querem que eu faça automaticamente? Me digam aí. Posso passar tipo duas ou três, ou 10 minutos, e aí vocês tentam fazer e depois eu corrijo. Ou vocês querem que eu já vá fazendo tudo? Ninguém fala nada. Show de bola. Então tá bom. Seguinte.
Primeira questão, né? Tá, primeira questão. Ele diz assim, o bairro de uma cidade foi planejado em região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesiano seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante. Então, vê, no segundo quadrante, gente, o valor de x ele é menor que zero e o valor de y ele é maior que zero, certo? No segundo quadrante é basicamente isso aqui, ele está aqui, ó. Lembra? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O primeiro quadrante, o x e o y são positivos. No segundo quadrante, o x é negativo e o y ele é positivo. No terceiro quadrante, ambos são negativos. No quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Deixa eu botar aqui, para mais fácil, né? X é maior que zero e y é maior que zero. Ele está no segundo quadrante. Ele diz assim, as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. A reta da equação y é igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô. Então, essa reta aqui é justamente a reta y é igual a x mais 4, tá certo? E aí diz assim, cadê? Que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P igual a menos 5, 5. Então, basicamente, o ponto P é esse aqui, ó. No ponto P, onde x igual a menos 5 e y igual a 5, tá certo? Aí ele diz assim, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao Comitê de Planejamento que fosse prevista uma estação do metrô, de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km. Então, tipo, ele queria essa distância daqui para cá, certo? Beleza. E ele diz assim, atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto. Então, de cara, o que é que você poderia pensar? Bom, se essa nossa estação está no segundo quadrante, o x tem que ser negativo e o y tem que ser positivo. Então, aqui, o x é negativo, mas o y é igual a zero. Já pode cortar essa. Aqui, o x é negativo e o y é positivo. X é negativo e y é positivo. Aqui, o x é igual a zero. Já corta essa. E aqui, o x é positivo e o y é positivo. Então, só ficaria duas alternativas. Vê como o Enem, às vezes, ele tem essas coisas. E aí, o que é que você poderia fazer aqui para testar logo se esse ponto ou esse ponto fazem sentido para a gente? Esse ponto, ele tem que estar na reta. Então, eu posso dizer que quando x igual a menos 3, y igual a 1. E eu vou testar na minha reta, x igual a menos 3. Y igual a x mais 4. E no lugar de x eu vou botar menos 3. Menos 3 mais 4. Isso aqui dá y igual a 1. Então, realmente, esse ponto x igual a menos 3, y igual a 1, ele faz parte da reta. Então, eu não elimino ele. E agora eu vou testar o outro ponto. X igual a menos 2, y igual a 1. Então, vou testar na nossa reta. Y igual a x mais 4. E no lugar de x eu vou botar menos 2. E aí eu vou ver se vai bater justamente com a coordenada que ele deu. Quando eu olho para cá, eu vi que quando x igual a menos 2, na minha reta, o valor de y é igual a 2. E ele está falando aqui que quando x igual a menos 2, y é igual a 1. Então, essa aqui também está errada. E aí só sobraria a letra B. Tá vendo? Então, se você entendesse bem o contexto da questão, você já conseguia de cara eliminar três alternativas. E depois, você poderia fazer justamente um teste para saber se esse ponto que ele estava dando, realmente ele estava condizente com a equação da reta ou não. Conseguiram entender como é que foi elaborada essa questão? Essa vocês considerariam fácil, médio e difícil? Fácil, médio e difícil. Média? Eu consideraria média também. Não consideraria difícil, porque não tem cálculos tão expressivos. Mas ela é média porque você tem que ter essa sacada, né? Que ele fala que está no segundo quadrante, então x é negativo e y é positivo.
tá bom? Eu consideraria médio. Beleza, show de bola. Vamos fazer mais um. Quando eu puder, vocês me avisem aí que a gente faz. As questões do Enem geralmente são questões mais sacadas. Elas não são tão trabalhosas, tá? Obviamente que tem uma ou outra que são pontos fora da curva, mas geralmente elas são mais sacadas. Beleza. Lá vai, hein? Vou passar. Segunda questão. Essa é um pouco mais recente. Ele diz assim: na figura estão representadas três retas no plano cartesiano, sendo P, Q e R os pontos de interseção entre as retas, e A, B e C os pontos de interseção dessas retas com o eixo X. Tá certo. Essa figura é a representação gráfica no sistema de três equações e duas incógnitas. Tá bom. Um sistema linear tem três equações e duas incógnitas. Quando a gente observa esse sistema linear, pessoal, essas três retas, elas conseguem se cruzar em um único ponto. Tipo assim, existe um ponto que é em comum para as três retas. Vocês conseguem identificar algum ponto? Eu vejo que as retas, elas se cruzam duas a duas. Por exemplo, a reta R com a reta T está se cruzando no ponto P. A reta S com a reta T está se cruzando no ponto Q. E a reta S com a reta R está se cruzando no ponto R. Mas existe algum ponto aqui que é a interseção das três ao mesmo tempo? O que é que vocês acham? Olha aí. Existe algum ponto que é a interseção das três retas ao mesmo tempo? Não, exatamente, não, Canta. Se não existe, então não existe solução para esse sistema linear. Porque para um sistema linear ele ter solução, aquele ponto x e y, ele tem que satisfazer as três equações ao mesmo tempo. E aqui não existe nenhuma delas. Então, a gente olha aqui, ó, e procura logo aquele que não possui. Ó, não possui solução real, pois não há ponto que pertence simultaneamente às três retas. Letra D. Vê? Vê que simples. Então, era para você ter essa ideia. Realmente, se eu tenho três retas e essas retas elas se encontrassem em um único ponto, aí existiria uma solução para esse sistema linear. Mas como eles não se encontram em nenhum ponto, então não possui solução real. Tudo bem? Lembrem disso, tá? Isso tem sido cobrado nos vestibulares, ok? Vamos para a próxima? Ok. Vamos para a próxima. A próxima questão que eu quero que vocês façam é justamente a questão 6 e 7. Questão 6, 7 e 8, tá? Vamos pular aqui. 6, 7 e 8. Pronto, essas questões, elas são questões mais interpretativas. Vamos ver se vocês conseguem desenrolar essas questões. 6, 7 e 8, tá bom? Vou dar 10 minutos para vocês tentarem fazer.
E aí, estão conseguindo fazer? Lembra, para serem retas concorrentes, o que é que tem que acontecer? Para elas serem retas concorrentes, o coeficiente da reta R tem que ser diferente do coeficiente da reta S. Para você descobrir mais fácil os coeficientes angulares, é melhor você transformar essa equação geral em uma equação reduzida. Lembra que a equação reduzida é o y isolado do lado esquerdo, tá certo? Então, você pode passar o 4y do lado direito, vai ficar assim, ó, 8x mais 12 igual a 4y. E aí eu vou passar esse 4 dividindo, vai ficar y igual a 8x dividido por 4 mais 12 dividido por 4. 8 por 4 dá 2, né? E 12 dividido por 4 dá 3. Então, essa é a equação reduzida da reta R. Aí você vai fazer a mesma coisa para a reta S. Por exemplo, essa reta aqui, S, ficaria como? Se eu passasse menos y para cá, ia ficar y igual a 3x menos 5. Então, a reta S teria coeficiente angular 3 e a reta R teria coeficiente angular 2. Então, o MR é igual a 2, o MS é igual a 3. Tá vendo que são diferentes? Então, a resposta certa já seria a letra A. Porque se os coeficientes angulares são diferentes, elas se cruzam em um determinado ponto, tá? Não confundam retas concorrentes com as retas perpendiculares. Retas perpendiculares são retas concorrentes que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Aí o produto entre elas, o produto entre os coeficientes angulares dessas retas tem que dar menos um, tá certo? Tudo bem? Conseguiram fazer a sétima? Meu Deus, ninguém me responde. Ai, meu Deus, achando tudo perigoso.
Beleza. Então vamos lá. As outras são basicamente a do plano cartesiano, né? Ele diz assim, a reta S intersecta o eixo das abscissas no ponto A. O eixo das abscissas é o eixo X, tá, gente? E o eixo das ordenadas é o eixo Y, no ponto B. Então, qual é a distância entre os pontos A e B? Qual é a minha sugestão aqui? É a gente, primeiro, nós estamos bem mais habituados a resolver equações na forma reduzida, então a gente faz isso, a gente bota esse menos 3y, pode fazer assim, 4x menos 3y mais 12 igual a zero. Esse menos 3y passa para cá, vai ficar assim, 4x mais 12 igual a 3y, e y é igual a 4x sobre 3 mais 12 sobre 3. Então, isso aqui vai ficar 4x sobre 3 mais 4. Então, o ponto onde a reta corta o eixo y, a gente sabe que é quando y é igual a 4. Legal. Então, aqui é y, aqui é x. Então, já sabemos que esse ponto é o ponto que ele chama de B, né? Ponto B. E o ponto onde a reta corta o eixo x é quando y é igual a zero. Então, para y igual a zero, fica assim, ó. 4x sobre 3 mais 4 igual a zero. E aí fica 4x sobre 3. Esse mais 4 passa para o lado direito, menos 4. E aí vai ficar assim, ó, meios pelos extremos vai dar 4x igual a menos 12. Ou seja, x igual a menos 3, né? Então aqui é menos 3. E esse aqui é o ponto A. E aí, essa é a reta. Aí ele quer saber a distância entre esses dois pontos, entre o ponto A e o ponto B. Perceba que essa distância entre A e B é a hipotenusa desse triângulo. Daqui para cá mede 3, daqui para cá mede 4. E se a gente quisesse achar o valor de D, seria D ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. D ao quadrado igual a 25. A raiz quadrada de 25 vai dar quanto? 5. Aí você fala, pô, Salim, mas se eu quisesse aplicar a distância entre os pontos, não tem problema. A gente sabe que o ponto A é x igual a menos 3 e y igual a zero. E o ponto B é x igual a zero e y igual a 4. E aí a distância entre A e B ficaria como raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Lembra dessa forma que a gente viu logo no início da aula? Então, a distância de A até B ficaria assim, ó. O valor de x no ponto A seria menos 3, e o valor de x no ponto B seria zero. E o valor de y no ponto A seria zero, e no ponto B seria 4. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado dá 9, e menos 4 ao quadrado dá 16. A raiz de 25 vai dar quanto? Exatamente 5. Ou seja, tanto faz, tá, pessoal? Vocês podem escolher o jeito que vocês querem fazer. Podem fazer de forma intuitiva ou podem fazer utilizando a fórmula da distância entre dois pontos, tá certo? Legal. O que eu gosto e aconselho muito é que vocês desenhem o plano cartesiano e as retas ou a circunferência, quando for o caso. Próximo assunto. Nesse aqui, ele englobava a parte de circunferência, ele queria saber se esse ponto P pertence à circunferência. É muito simples, gente. É a mesma coisa que a gente fez na primeira questão. Lembra que a gente testou o valor que ele deu? Tipo, a gente botou x igual a 5 e testou para ver se dava y igual a 6 ou não. A gente pode fazer a mesma coisa aqui. A gente pode testar esse valor x igual a 5, y igual a 6 e ver se o valor do lado esquerdo vai bater com o do lado direito. Se bateu, ótimo, já é a resposta certa. Se não bater, então você tem que testar outra alternativa. Então, vamos fazer esse primeiro teste. Quando x igual a 5, o valor de y é 6. E aí, 5 menos 3 vai dar 2 ao quadrado. E 6 menos 6 vai dar 0 ao quadrado. E aí fica 4 igual a 4. Como essa equação ela é verdadeira, então a gente já marca a letra A como resposta.
Se a gente, por exemplo, tentasse fazer a letra B, como é que seria? X igual a 1 e y igual a 2. Ele ficaria assim, ó. Menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado igual a 5. E aí ficaria 1 igual a 5. A gente percebe que essa equação não é verdadeira. Então, já cortaria essa letra e assim por diante até achar a resposta correta. Tá certo? Essas três questões aí do SSA, o que é que vocês acharam? Fácil ou difícil? Ok. Beleza. Vamos lá. Então, eu quero que vocês tentem fazer agora a 11ª, a 12ª e a 13ª, tá bom? 11, 12 e 13. Pode tentar fazer agora. Uma dica, ó. Nessa 11ª questão, o que é que eu acho que é interessante a gente fazer aqui? Por exemplo, chamar esse ponto de ponto P, esse ponto de ponto O. E achar essa equação da reta aqui, que passa por esses dois pontos. E perceber que os valores que a gente está pegando são valores abaixo dessa curva, então são valores menores ou iguais a y. Depois a gente pega e chama esse ponto de ponto
Q, por exemplo, e achar a reta que passa pelo ponto O e pelo ponto Q. Tá? Esse ponto Q, x igual a 8, y igual a 3. Esse ponto P, x igual a 4, y igual a 9. E aí perceber que a gente só está pegando pontos que estão sobre essa reta, então maiores ou iguais a y. E essas outras duas são fixas, né? Essa reta aqui é basicamente x menor ou igual a 8, e essa outra reta aqui é y menor ou igual a 9, certo? Então fica mais fácil para fazer desse jeito. São várias inequações que estão delimitando essa reta S. Essa reta não, essa área S. Bom, pessoal, como eu tinha falado para vocês, essa primeira reta aqui, que passa pelo ponto O e pelo Q, ponto P, é bem simples de resolver. Se a gente for achar, vamos chamar essa reta de reta, por exemplo, reta P. Então, ficaria assim, ó, delta y sobre delta x. Esse ponto é a origem, né? Então é 0, 0. Aí ficaria assim, 9 menos 0, 4 menos 0. Fica 9 sobre 4. E aí ficaria assim, yp é igual a 9 quartos de x mais o valor de n. Só que n é o ponto onde a reta corta o eixo y. E ela está cortando o eixo y na origem, então o valor de n é 0. Vai ficar assim, yp igual a 9 quartos de x. Quando eu faço meios pelos extremos, vai ficar 4yp é igual a 9x. Ou, se eu passar tudo para o lado esquerdo, fica 4yp menos 9x igual a 0. Então, essa é a reta, tá certo? O que é que acontece? Eu tenho essa reta e eu só estou pegando valores que estão abaixo dela. Então, é justamente valores que são menores ou iguais a 0. A gente só quer pegar esses valores aqui, ó. Então, a gente diz que 4yp menos 9x tem que ser menor ou igual a 0. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para essa outra reta, que tem justamente o ponto Q. Então, MQ é delta y sobre delta x, e vai dar muito semelhante, tá? Vai ficar assim, ó, 3 menos 0, 8 menos 0, vai ficar 3 oitavos. E aí a nossa equação vai ficar assim, ó, y de q é mq vezes x mais n. Y de q é igual a mq, que é 3 oitavos de x, e o valor de n é 0, né? Porque passa também pela origem. 8yq igual a 3x, e aí fica 8yq menos 3x igual a 0. Só que nesse caso aqui, a gente quer os valores que estão acima dessa reta. Então, são valores maiores ou iguais a 0. Tá vendo? E aí fica assim, ó, 8yq menos 3x maior ou igual a 0. Obviamente que o yq, esse q aqui é só para identificar que essa reta de baixo, e esse p aqui é só para identificar que é a reta de cima. Mas, no geral, a gente não coloca essas letrinhas pequenas. Aqui é só para identificar e ficar mais simples para vocês. Então, a gente já delimitou essa parte de baixo e essa parte de cima. Eu só precisava delimitar da direita e
essa aqui. E aí era justamente valores à esquerda desse ponto e valores abaixo desse ponto. E a gente fechava essa reta, essa área S aqui, tá certo? E aí dava a resposta a letra E. E essa aí, fácil, médio, difícil. E na equação geralmente é um pouco mais chata, né? O que é que vocês acharam dessa? Estão copiando aí? Ninguém achou nada. Essa eu consideraria o médio difícil. Tem que fazer duas equações, tem que lembrar da parte de uma equação de retas. Interessante. Poxa, essa é mais complicada mesmo. Eu botaria de médio para difícil. Beleza, vou passar aqui, tá, gente? É, mais ou menos. Mais ou menos. Tipo, às vezes é muito mais sacada, entendeu, Larissa? Muito mais sacada. A gente vai ver essa 12ª agora, que tipo, era uma sacada só para você entender. Mas são difíceis, são consideradas difíceis no geral, as questões de geometria analítica. Ó, essa aqui, por exemplo. Ele diz assim: um programador visual deseja modificar uma imagem, aumentando seu comprimento e mantendo sua largura. Certo. Aí diz assim: as figuras 1 e 2 representam respectivamente a imagem original e a transformada pela duplicação do comprimento. Para manter todas as possibilidades de transformação no comprimento dessa imagem, o programador precisa descobrir os padrões de todas as retas. E aí ele diz assim, e em seguida elaborar o programa. Então, no exemplo anterior, o segmento A1B1 transformou-se no segmento A2B2. Aí ele diz, suponha que mantendo constante a largura da imagem, seu comprimento seja multiplicado por n. Então, tipo, aqui ele multiplicou por 2, né? Se ele fosse multiplicado por n. Então, a gente tem que comparar a figura 1 com a figura 2 para ver se a gente acha algum padrão, certo? A primeira coisa é saber que aqui ela está cortando y igual a 3 e aqui ela também corta y igual a 3. A única coisa que muda é que aqui ela corta x igual a 3 e aqui ela corta x igual a 6, tá certo? Então a gente pode achar a inclinação dessa reta. Como é que é a inclinação dessa primeira reta aqui? Esse ponto é x igual a 0, y igual a 3 e esse ponto é x igual a 3, y igual a 0. Então o coeficiente angular da primeira reta é ΔY sobre ΔX. Vai ficar assim, ó. 3 menos 0 sobre 0 menos 3. Vai dar 3 dividido por menos 3, que dá menos 1. E o coeficiente da segunda reta, ele novamente passa por 0 e 3. E aqui ele duplica, ele passa por 6 e 0. Então o coeficiente da segunda reta vai ser assim. ΔY sobre ΔX é igual a 3 menos 0 dividido por 0 menos 6. 3 dividido por menos 6 vai dar menos 1 sobre 2. Então, perceba o seguinte. Se ele duplica, aqui divide por 2. Então, se ele multiplicar por um fator de n, o valor de mn vai ser menos 1 sobre n. Vê que interessante essa questão. E aí a gente sabe que sempre essa reta vai cortar o valor de y em 3. Então, a equação é assim, né? Y de n é igual a menos 1 sobre nx mais 3.
Só que perceba que nessa equação ele escreveu mais ou menos assim. Fez meio pelos extremos, ficou assim. yn igual a menos x mais 3n. Ele passou esse menos x para cá, ficou yn mais x igual a 3n. E aí, dá essa equação, vamos ver se tem aqui uma equação desse tipo. Acho que é a letra A. Né? X mais ny igual a 3n. Isso aí, isso mesmo. Letra A. Tipo, é isso aí, Larissa. É uma questão que você tinha que ter uma interpretação. Pô, ele multiplicou por 2 e aí dividiu o coeficiente angular por 2. Então, se ele multiplicar por n, vai dividir o coeficiente angular por n também. Mas são questões que a gente tem que treinar bastante. Por isso que eu vou passar uma ficha de exercícios. Essa semana não vou cobrar simulado de vocês, mas aí vou fazer uma ficha de exercícios só de geometria analítica para que possa treinar mais, principalmente essa parte de interpretação, né? Então, pois é, e vocês precisam entender que as questões em si, elas não tem muito trabalho braçal. É muito mais você interpretar e saber, eita, ele te deu 2 pontos, então eu posso achar a inclinação dessa reta. Eita, ele está querendo um círculo, uma circunferência, eu tenho que saber a inclinação, eu tenho que saber a equação dessa circunferência. Então, basicamente é isso que você tem que se ligar. Ok? Beleza. E vamos para a 13ª. A 13ª era uma questão muito, muito boa. Dizia assim, um plano pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Ok. Para dar os tiros, os alunos devem escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem no sistema de cartesianos. Certo? Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Ou seja, primeira coisa, é isso aí, Camila. Sempre é bom você procurar logo a inclinação da reta. Você percebe que tudo, geralmente essas questões, elas estão girando em torno da inclinação da reta. Porque se você acha a inclinação da reta, basicamente você já achou tudo da equação, certo? Aí diz assim, sim, aí o que ele está dizendo? Ele já está meio que sugerindo para você que é muito melhor você tentar achar uma equação da circunferência do que a equação da reta. Essa é a primeira dica, porque a equação da circunferência, cada ponto acertado, diferente da origem, vale 2 pontos. E na reta, cada ponto acertado diferente da origem vale 1 ponto. Ele já está dando uma sugestão muito boa que você tem que fazer a equação da circunferência. Mas assim, em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. Aí 0, 4, 4 e 4, 4 e 0 e 2 e 2. Bacana. E aí ele pergunta assim, passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Então, tem que passar pelo ponto A, e aí ele quer saber se existe alguma equação dentre essas aqui que vão ter uma pontuação maior. Então, se ele falasse x igual a 0, seria justamente essa reta aqui, ó. Passaria pelo ponto C. Aqui daria 1 ponto. Se ele falasse y igual a 0, além do ponto A, ia passar pelo ponto E. Então, eu teria 2 pontos. Se ele falasse essa aqui, essa é a equação de uma reta que tem centro na origem e raio igual a 4. Essa aqui passaria pelo ponto C e passaria pelo ponto A. Então, passaria por 2 pontos. Aí você teria 4 pontos no total. Essa aqui passaria por x igual a 0, y igual a 2 e raio igual a 2. Então, vamos lá. X igual a 0, y igual a 2. Então, ele sairia do ponto E e o raio dela seria 2. Putz, ela só passaria pelo ponto D e pelo ponto A. Então, a circunferência seria bem pequenininha, assim, ó.
E passaria pela origem também, né? Certo. Passaria pela origem também, seria mais ou menos assim. Aqui teriam 4 pontos também. E vamos agora analisar essa letra E. X igual a 2, y igual a 2. O centro então é 2 e 2. E o raio aqui, 8. 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2, né? 2 raiz de 2. Como a gente sabe, né, que o raio é 2? Tipo, o raio ao quadrado é igual a 8. O raio é raiz de 8. Que vai dar 2 raiz de 2. Que 8, quando a gente decompõe, fica 2 ao cubo. Fica 2 raiz de 2. Aí você fala, meu amigo, vamos ver essa circunferência aqui, né? O centro dela sai D e o raio dela é 2 raiz de 2. Vamos ver aqui. Daqui para cá mede quanto? É a mesma distância daqui e a mesma distância daqui, viu? Então, se aqui mede 2 e aqui mede 2, isso aqui vai dar... Opa, vai dar raiz de 8, que é 2 raiz de 2. Então, perceba que a circunferência saindo de D, ela vai passar por esses 4 pontos. Basicamente, pelo ponto... Como é que eu posso fazer aqui? Pelo ponto C, pelo ponto B, pelo ponto A e pelo ponto O. Você vai marcar 6 pontos no total. E aí é a grande campeã. Então, aí, tipo, era muito mais sacado, né? Você tem essa interpretação de, opa, deixa eu testar aqui as sugestões que ele me deu. E aí ele bota de propósito justamente a letra E, né? Porque para você ir contando e sabendo interpretar cada uma das equações. 2 foram retas e 3 foram equações da circunferência. Então é isso aí, pessoal. É assim que é cobrado no Enem e provavelmente vai ser cobrado nesse ano também. Conseguiram compreender bem? Eu sei que é um assunto muito difícil aí para vocês. Geralmente você só vem no terceiro ano e às vezes vem muito chutado assim. Então eu sei que tem uma dificuldade maior. Vocês preferem mais ficha de. Porque é o seguinte, semana que vem seria a última semana antes de entregar o novo material. Aí, com o novo material, a gente vai fazer muito mais as revisões por tópico e fazer muito mais questões. Aí, existem dois casos. Ou a gente faz eu faço uma ficha extra de geometria analítica e faço a resolução e boto no YouTube, que aí fica mais fácil. E na semana que vem a gente faz a revisão de geometria espacial, que é paralelepípedo, cilindro, pirâmide, cone e esfera. Ou eu posso fazer mais uma aula de geometria analítica. O que é que vocês acham? Vale 1 ponto e a B vale 2. Ah, tá. Porque a A, x igual a zero, é basicamente. Peraí, tá ao contrário, né? X igual a zero são todos os pontos de y. Então eu passo por A e E, tá vendo? Eu passo por 2 pontos. Tá ao contrário aqui, galera. Por 2 pontos. E y é igual a zero, ele passa, são todos os pontos do eixo x. Ele só passa por 1 ponto fora a origem. Você não conta com a origem, certo, meu? Então aqui é só 1 ponto. Porque ele não conta a origem. Tanto é que aqui, ó, essa circunferência da letra E, ela passa por A, B, C e passa pela origem. Só que a gente não conta a origem. Então a gente conta só 3 pontos. Cada ponto que passa pela circunferência vale 2 pontos. Então são 6 pontos no total. Certo? Pronto, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma ficha, vou colocar para vocês na quarta-feira. Na segunda-feira eu lanço a resolução dessa ficha. E aí a gente já vê a parte de geometria espacial para não comprometer o cronograma, tá? Porque aí na outra aula a gente já entrega a apostila de vocês do Enem junto com a revisão do CSA3. Beleza, galera? Ok? Um cheiro para vocês. Semana que vem a gente tem mais. Eu sugiro para vocês tentarem fazer a questão 14 e 15, que são do CSA3 2020, são bem recentes. E aí, se vocês tiverem dúvida, falem comigo que eu estou à disposição, tá certo?
cheiro para vocês, galera.